Olá, boa tarde. Vamos para uma live aqui no Empreendedoras pelo Mundo. Hoje será com a Andrea Fidelis e o assunto é inteligência espiritual. Vamos aguardar a Andrea entrar. Deixa eu já tirar aqui essas notificações para vocês não ficarem ouvindo nada aí. Oi, Silvinha. Oi, Ju. Patrícia, olá. Pronto, a Andrea já entrou aqui. Deixa eu convidá-la. Oi, Mari, tudo bem? Andréia, tudo bom? Que bom, pegou de primeira. Essa Pois, ainda semana bem, tem tido alguns probleminhas com essa internet que parece que tá dando pau pra todo mundo. é Mas pronto, que verdade. bom. Hoje ela resolveu Vamos, funcionar. vamos esperar que funcione até o final. Então, tudo bem por aí? Tudo tranquilo, e vocês, como é que estão? Tudo bem, tudo bem. Que Então, bom. se apresenta pro pessoal, pra quem não te conhece. Bom, eu sou Andréa Fidelis, sou brasileira, moro aqui em Aveiro, faço doutoramento em marketing e estratégia e estudo o tema de inteligência espiritual. Sou psicóloga também de formação e trabalhei muito em empresas e dando treinamento e como diretora de recursos humanos na saúde, não é? Acho que é isso. Muito bem, eu sou Mariana Carneiro, brasileira também, estou aqui em Aveiro há 2 anos e meio. Trabalho com a parte de comunicação e eventos há mais ou menos 15 anos, desses 15, 10 mais voltados para o mundo digital. E sou a idealizadora, vamos dizer assim, do Empreendedoras pelo Mundo, que é um grupo. Ah, e com essa nossa nova vida, surgiu a É. ideia de trazer esses conteúdos aqui para o Instagram. E a Andrea foi uma das convidadas para estar aqui conversando com a gente esses dias. E nosso E assunto agradeço o hoje, convite. a gente que agradece, é um assunto extremamente importante, que é a inteligência espiritual, não é? E a primeira pergunta esses dias tem sido a mesma para todo mundo essa semana. O que é isso? Explica um Bom, eu pouquinho pra acho, gente. eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o que não é inteligência espiritual. Porque a primeira coisa que aparece é dois grupos de pessoas, assim. Umas que dizendo assim, uau, vai falar sobre religião, sobre fé, ou vai falar sobre meditação, daí me imagina lá num monte budista, meditando. Ou aqueles que torcem o nariz assim, ah, não, pelo amor de Deus, vamos falar sobre religião e fé. Não, isso não é bacana, deve ser uma coisa esotérica. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o que, que não é inteligência espiritual. Ela não é religião, ela não é filosofia, ela não é esoterismo, né? Isso já é um bom começo. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra a religião, nem contra o esoterismo, nada disso. É só que a inteligência espiritual não trata desse assunto, vamos dizer assim, Não né? engloba isso, né? É uma outra área. Na verdade, as pessoas confundem, e às vezes, quando a gente vai estudar inteligência espiritual, tem pessoas que realmente já saem achando que é isso e trabalham em cima desse entendimento equivocado, né? Aham. E muitas vezes não se aprofunda no tema por achar que é isso É, e não é uma coisa que ela se interessa, vamos dizer assim. ou as pessoas que se interessam, que têm uma crença religiosa, são mais fervorosas, se frustram, porque não Aham. é sobre isso que a gente fala. Então, dizendo que não é, vamos começar dizendo que é, então, né? A inteligência espiritual, ela é inteligência. Daí, opa, eu estou falando agora como psicóloga, não Aham. como inventei um nome bonito para dar. Ela é inteligência porque a inteligência é uma capacidade. Todo mundo conhece o QI, né? O coeficiente de inteligência. Foi o primeiro descoberto, que é a capacidade de raciocínio lógico, de pensamento que as pessoas têm. Depois foi se trabalhando, se descobriu a inteligência emocional, que faz parte desse rol, né? Que é o E que já se fala agora, muito, né? É o que normalmente se muito. fala. E desde 2000 tem sido descoberta a inteligência espiritual, que ela engloba a inteligência racional, a capacidade de razão e pensamento, a inteligência espiritual, que é o autoconhecimento das emoções, e a inteligência espiritual,
que é a inteligência espiritual, então? Ela é uma capacidade humana de refletir profundamente sobre as questões existenciais da vida e transformar a vida da gente em sentido e propósito positivo, né? Aí, nossa, fica uma coisa enorme. Então, acho que nós vamos começar a falar devagarinho. E eu gostaria muito, Mari, que as pessoas fossem fazendo perguntas para não ficar só um monólogo entre nós, não é? Ou Eu só ia eu dizer falando justamente aqui. isso. Se alguém Fale, tiver fale. pergunta, faz aqui nos comentários, ou manda lá no WhatsApp, ou manda no Instagram, enfim. Tô aqui, a Andrea vai falar, eu vou participar, porque é um bate-papo, né? Não é realmente Isso. um monólogo. Mas tô aqui e tô de olho aqui em tudo. Então, se vocês quiserem mandar mensagem, seja por qual for o canal, pode mandar, que eu vou ler aqui pra Andrea, e a Andrea vai responder, e a gente vai bater um papo aqui, porque eu vou me meter também, né? Não tem jeito. Então, Perfeito. Perfeito. pronto, deixa eu ver se alguém já falou alguma coisa aqui. Vamos aproveitar. As pessoas estão entrando. A Daren Tashima, acho que é isso. Pronto, disse minha amiga linda, ama esse tema. As meninas falando oi, mandando beijos. Pronto, por enquanto é só isso. Não tem ainda perguntas, mas As quem tiver, perguntas. por favor, façam suas perguntas que a gente vai tentar responder. Bom, eu acho esse tema, eu tenho estudado esse tema há alguns anos, já há uns 3 anos. E parece que agora ele tomou uma nova relevância, um novo significado, não é? Porque inteligência espiritual é para tu poder pensar sobre o significado da vida, pensar sobre a transcendência, sobre a imaterialidade. E aí eu convido as pessoas a pensarem assim: se hoje você morresse, né? Se soubesse que vai morrer hoje, né? E você pensasse na sua vida, quem você tocou? Ela valeu a pena? Para quem? Só para ti? Para mais Uhum. alguém? Tu fez alguma coisa nesse mundo que valeu a pena? Né? Tu vai sair dessa. Se a gente morresse por acaso, eu não sei dizer, né? Algumas pessoas acreditam que vai ter um céu. Tu vai prestar conta da tua vida. Tu chega lá e alguém pergunta: e aí, valeu a pena ter vivido? Tu fez alguma coisa de bom para alguém, para o mundo? E tu vai responder o quê? Né? Isto é pensar sobre a questão da vida. Não é? Não, a gente não precisa morrer para chegar lá, né? Eu espero que não. Mas a gente não está acostumado a pensar sobre a questão da vida. A Darren, que entrou ali, que colocou, que é uma colega minha de psicologia, ela estuda sobre o suicídio e depressão. As pessoas que entram nessa relação de não ter sentido na sua vida, de suicídio e depressão importante ou suicídio, é porque elas realmente não encontram sentido e propósito na sua vida. Daqui a pouco elas param e olham assim: o que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida? Só estou tocando a minha vida, né? E aí, nessa falta de sentido de propósito, elas não veem motivo para continuar vivendo, né? Por Acaba isso que escolhendo não viver, né? ou às vezes tem pessoas que passam a vida inteira vivendo sem pensar sobre a sua própria vida. E daqui a Sim. pouco olham para ela e acham que não tem sentido, não tem significado, né? Então a psicologia espiritual ela vai trazer uma luz para essa questão, não só a nível individual, mas também a nível de organizações das empresas e a nível de sociedade. Por isso que eu acho que agora é interessante a gente pensar nisso, porque o propósito e sentido na vida, eles servem para a gente refletir profundamente sobre o que a gente está fazendo com a vida da gente agora, né? E ontem, assistindo a live, outras lives que eu assisti, que você promoveu, outras parceiras da gente do Empreendedorismo pelo Mundo, falam como elas estão atarefadas agora, né? Estão mais atarefadas do que normalmente estariam, né? Isso é preocupante, porque a vida da gente faz a gente ficar muito atarefado. E quando é que a gente pensa na vida? A gente só toca a vida. Quando é que a gente vai criar sentido e significado, né? Uhum. Não sei. O que tu está pensando disso que eu estou falando? Você está muito filosófico? O que tu está pensando, Mari? Diz aí para mim. Não, eu acho que é isso mesmo. É uma parte até do que a gente já vem realmente falando, né? Que, de certa Uhum. forma, a gente foi agora pressionado a pensar sobre essas coisas, né? Mesmo que a gente não queira, mas pronto, a gente teve que realmente tentar dar uma pausa, por mais que a gente ainda esteja atarefado, mas eu acho que todo mundo teve pelo menos aquela primeira semana de pausa para repensar as coisas e reorganizar, né? Eu, Uhum. eu, eu tenho estado realmente bem ocupada, mas eu não estou mais ocupada do que eu estava antes, né? Apesar Sim. de
ter acumulado algumas funções, porque meu filho passava o dia inteiro na escola, tinha as atividades dele na Sim. escola, né? E agora a gente tá tendo que fazer com ele. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem conseguido se organizar de forma a, tipo, não precisar acordar tão cedo, né? E já começar naquela agonia. Sim. 7 horas da manhã, o corre-corre, o estresse. Sei lá, tem dia que não acorda e vai, chama e pronto, já começa aquele dia estressadíssimo porque alguma coisa, né, não tá dentro do Do planejamento. cronograma. É. Saiu 5 minutos dentro do que era planejado, pode ser que desande o dia inteiro. E a gente já não tá É. mais com essa cobrança, né? Por mais que a gente E, tenha o planejamento e a organização do dia da gente, eu acho que a gente tá um pouquinho mais relaxado com relação a isso, assim. O que é que você acha? isso é bom, porque é bom e ruim, vamos dizer assim, né? Porque uma defesa que a gente usa para não pensar na própria vida e aí fazer com que a gente viva uma vida inteira sem sentido, sem propósito e acabe achando que a gente viveu por nada, e isso é Uhum, muito mais comum do que a gente imagina, é se afundar no trabalho, é se manter ocupado o tempo inteiro. Porque uma das primeiras coisas que a inteligência espiritual coloca é que tem que ter um pensamento crítico profundo sobre as questões existenciais, da vida, da morte, do sentido de estar aqui, do que a gente faz, do trabalho da gente, das pessoas que a gente se relaciona. Não é pensar raso, é pensar profundamente sobre a nossa existência, que é o pensamento crítico existencial que a gente chama. E manter-se ocupado é uma forma da gente fugir da gente mesmo, não é? É uma forma da gente não pensar na vida da gente, a gente só vai tocando, só vai tocando. E a gente toca muito como nós aqui no Ocidente, né, nos países ocidentais fazem, buscando o ideal que é de fora para dentro, que é o ideal que é? É ter sucesso na carreira, é ter dinheiro, é comprar, é ter um carro bacana, é ter uma casa, sair de férias não sei aonde, um carro assim, chique da moda, sei lá, né? Vestir roupas caras de marca, sair para jantar fora, ser reconhecido pelo sucesso na sua carreira, né? Isso é o que a nossa cultura ocidental diz que a gente tem que fazer. E a gente acha que isso é o que a gente quer, que é isso que vai trazer felicidade para a gente, né? E nunca se falou tanto em baixa estima, falta de felicidade, falta de qualidade de vida, como até agora, antes um uhum. pouquinho desse evento do Covid, vamos dizer assim, né? Então, até que ponto a gente não está se escondendo da vida da gente, né? Até que ponto a gente não está num ativismo trabalhando, 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 que nem uns doidos, para não pensar na vida da gente. Eu tenho uma amiga também, que é coaching, que tem trabalhado muito nisso, que é a Cris Fernandes, que até mora aqui em Aveiro, que ela me ensinou uma coisa interessante, que ela diz que é dizer não ao ativismo, não é? Que as pessoas ficam convidando a gente para fazer várias coisas. Ah, vamos trabalhar nesse projeto, vamos fazer tal coisa, vamos dar esta aula, vamos fazer esse curso. E quando tu vê, tu está tão sobrecarregado que tu não tem tempo nem para sentir que tu está cansado, né? E a gente tem que também ter a habilidade de dizer não. Tem coisas que são demais para mim. Eu tenho que esperar um pouco, eu tenho que pensar e tenho que focar naquilo que eu quero. Mas aí tem esse primeiro problema. O que eu quero? Quem eu sou, o que eu faço na minha vida, o que tem valor para mim, o que é importante para mim. Por isso que a inteligência espiritual não é uma religião. As pessoas com inteligência espiritual podem concluir que ser religiosos é bom para elas. E Uhum. ok, né? Mas a inteligência espiritual ela vai dizer assim, eu tenho que pensar o que realmente é bom para mim na minha vida. O que faz sentido para mim, que caminho que eu vou trilhar, o que é aquilo que vai trazer alegria para mim. Que eu vou olhar para o lado e dizer, bom, eu construí alguma coisa. Se eu morrer hoje, ou, né, ou parar de trabalhar, ou parar de fazer qualquer coisa, eu fiz algo de bom que contribuiu não só para a minha vida, mas para a vida de outras pessoas. Não é? Então, essa é uma questão bem bacana. Pois é, eu entendo tudo isso que você está falando, porque eu sou uma pessoa que veste muito a camisa das coisas que eu me envolvo, né? Uhum. Por muitas vezes eu acabei me envolvendo até em coisas que eu não queria, porque as pessoas ficavam tanto ali, ai, mas vamos, vamos, olha, é isso, aquilo, nananana. Eu dizia, meu Deus do céu, e agora? Tá, vamos. E acabava realmente me envolvendo em coisas que eu não queria, e coisas até minhas também, né? Eu, Uhum. eu
precisei um tempo, um pouco antes da gente decidir vir para Portugal, eu precisei priorizar as minhas coisas também, porque eu Sim. estava desenvolvendo tantos projetos que tinham projetos que não estavam me trazendo retorno nenhum, e isso não Sim. foi só financeiro. E pessoal, não é? Nenhum, assim. Eu Uhum. não estava feliz fazendo aquilo, não estava me trazendo retorno financeiro, é, não estava me trazendo contato, nada, não estava me trazendo retorno Sim, nenhum e eu continuava insistindo naquilo porque eu tinha criado e eu tinha a obrigação de continuar. sim. Até o dia que eu disse, não, peraí, vamos parar. Tem coisa aqui que já não está mais fazendo sentido. E É. aí eu tive que priorizar algumas coisas, né? Ficar só com umas coisas. E depois realmente eu parei, mudei o meu nicho de mercado e vi que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim, né? E mudei, pronto, priorizei outras coisas. Não foi fácil, não. Foi uma luta de, eu acho que uns É, 3 anos aí comigo mesma, porque né? a gente é Mas, pressionado socialmente para produzir, né? Sabes que isso me aconteceu um dia, quando eu era gerente de recursos humanos de um hospital, ainda no Brasil, e eu adorava o meu trabalho, trabalhava muito como a maioria de nós, né, e mulheres, e os meus filhos eram pequenos, assim, pré-adolescentes, tinham 7 e 11 anos, né? Durante o final de semana, eu estava sempre tão cansada, tendo que, né, estudar, me atualizar, e papapá, e parará, que eu não conseguia curtir muito as questões de família. Aconteceu uma situação que a gente resolveu se mudar de cidade, ainda não era para vir para Portugal, a gente trocou de cidade, meu marido teve uma proposta interessante, a gente ia trocar de cidade, e eu tive que decidir se eu abriria a mão do meu trabalho ou não, e aquilo foi difícil para mim, porque eu realmente amava demais o trabalho que eu fazia. Só que acabei mudando de cidade, optando pela família, e fiquei um tempo sem trabalhar. E ali eu me dei conta que eu não conhecia meus filhos. Eu não estava nunca inteira na minha família. E eles eram uma parte muito importante, assim. Eu não sabia o nome da professora do meu filho. Eu nunca ia na escola, porque eu sempre estava trabalhando. aham. A minha mãe, que era avó deles, é que ia na escola, que fazia umas coisas. Eu estava sempre tão cansada final de semana que eles ficavam no computador o tempo todo e eu achava que era bom, assim, não me incomodava. E foi ali que eu tive que pensar assim, mas o que, que eu quero realmente da minha vida, né? O que, que é importante para mim? Que diferença que eu posso fazer? Será que a única diferença que eu penso que eu posso fazer é no meu trabalho? E é isso, tem uma coisa que a gente tem que pensar, o trabalho, que eu sei de também de falar, assim, o trabalho, ele é a melhor porta para a gente criar propósito e sentido na vida da gente. Mas não um trabalho com o objetivo de ter o dinheiro. O dinheiro é bom, eu quero ter, olha, não estou recusando trabalho, é isso. Mas, assim, trabalhar só por trabalhar, ou para ter um cargo importante, ou para ter dinheiro, ou para ser visto pelos outros, isso traz esse vazio, né? Porque eu, naquele momento, quando saí do meu trabalho, eu vi que a única coisa que eu fazia e ocupava toda a minha vida era o trabalho. Uhum. E ele é uma parte importante, só que eu tinha que também pensar na minha família, nas minhas coisas, na minha vida, no meu casamento, em tudo mais que existia, na minha mãe, na minha cidade, no meu ambiente, e eu estava me reduzindo. Por isso que a gente sente esse vazio, às vezes, não é? Dentro da gente. Então, aí eu convido as pessoas realmente a pensarem, não é? A inteligência espiritual o primeiro passo, é usar a nossa razão, mas é usar a razão não só com a cabeça, mas usar também com a emoção, não é? Porque a emoção faz parte da gente. É pensar o que é a vida para mim, que resultado ela tem, que significado ela tem, o que me traz felicidade, o que é importante para mim, o que é valor para mim, o que significa viver, o que significa morrer, o que significa estar em contato com as outras pessoas, o que significa o meu trabalho, quais são as prioridades que eu dou. E a gente não precisa de curso superior para isso, a gente tem inteligência para pensar nessas coisas. Então, o primeiro passo, não é o último, não é o único, o primeiro passo é a gente se conectar com a nossa inteligência e pensar sobre as coisas da vida da gente. Então, André, deixa eu ler aqui tem vai, algumas lê então um pouquinho. perguntas, alguns comentários. Ah, deixa eu ver aqui. A Virani Paulo perguntou: a inteligência espiritual pode ser aprendida?
ela pode ser desenvolvida. Como a inteligência racional a gente não desenvolve, não é? A inteligência que a gente conhece só como inteligência, a gente desenvolve. A gente vai treinar nossas habilidades, tanto motora, por exemplo, inteligência motora, quanto de raciocínio lógico, raciocínio da linguagem, a gente pode treinar e desenvolver. Tem pessoas que têm mais facilidade, vão mais rápido, tem gente que tem menos facilidade, vai mais devagar, mas quem treina, desenvolve. A inteligência emocional é a mesma coisa. E a inteligência espiritual também. A gente tem como treinar, a gente tem como desenvolver, melhor dizer, desenvolver, né? Tem ferramentas para isso, que ajudam a gente a refletir, a criar propósito na vida, criar sentido e expandir a consciência, que são os outros que eu vou conversar daqui a pouquinho. A Verena falou que você está sendo bem didática, deu parabéns. Obrigada, Verena. Deixa eu ver as meninas falando aqui. Excelente, muito bom. A Josiane Garcês, do Estúdio Arro, disse que o que você estava falando é perfeito e que precisamos olhar mais para dentro e que o não ao ativismo. É. Que é ir contra a história, né? O capitalismo, é o sistema capitalista que a gente vive, e ele diz, vamos lá, quem corre menos voa. E vamos lá, tem que estar na frente. Vamos lá, tem que estar update. Vamos lá, tem que fazer mais um curso. E vamos lá, e a vida acabou, e eu olho para a vida e digo, e agora? Né? Então a gente tem que cuidar com esse ativismo mesmo. Pois é, eu ontem comecei a fazer o curso do Murilo Gun, que eu indiquei lá no grupo também. Sim. E uma das aulas ele estava falando justamente sobre isso. A vida hoje obriga a gente a estar fazendo sempre alguma coisa. Você tem que estar produzindo, você tem que estar trabalhando. Você não pode parar, você não pode ter lazer, você não pode não querer fazer nada, você não pode querer dormir, não. Você tem a obrigação de estar sempre fazendo alguma coisa. As pessoas ficam lhe cobrando o tempo inteiro de você estar fazendo 1000 coisas e você não tem tempo de parar, de respirar, de fazer o que você gosta, muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com coisas que a gente não gosta. E o que a gente gosta, a gente passa a fazer sem prazer, não é? Porque fica na obrigação. Pois, não parece uma vida de escravo? Parece aquelas senzalas? Todo dia tem que fazer e não tem que pensar e vamos lá. Isso parece vida de escravo. Exatamente. Quando começou nossa quarentena, o nosso isolamento social, eu estava escrevendo a minha tese, como muitas das minhas colegas, e eu na primeira semana, na segunda semana, não estava conseguindo produzir nada. E eu comecei a me sentir culpada, né? E aí eu, conversando com outras colegas, eu me dei conta, assim, que não era só eu que não estava conseguindo produzir. Uhum. Porque quando a gente está parado, às vezes a gente precisa de um tempo para processar as informações, para processar o sentimento. E precisa parar um pouco para poder pensar. E não é assim, tá, agora eu vou parar, vou pensar, vou sentar na sala e vou ficar olhando para o sol. Não é isso. Mas é que nem fazer digestão, né? Quando a gente come, parece que tudo acabou, mas o estômago está ali trabalhando, fazendo a digestão, quebrando os alimentos, distribuindo para o corpo. Às vezes a gente precisa de quietude, silêncio e de um tempo para as coisas serem diluídas no nosso pensamento, no nosso coração e na nossa vida. Então, parar um pouco é importante e ter tempo para isso. Senão a gente está na questão do escravo. Só que é um escravo com um nome mais bonito, né? Funcionário com salário. Mas é escravidão. Pois é, uma escravidão diferente, né? Mas mas é escravidão. André, pediram para você tentar aumentar um pouquinho o seu volume. Para mim aqui não tá ok. Não sei nem se dá para aumentar, na verdade. Não sei se faz alguma diferença. Pois acho que não, porque eu tô com o microfone aqui. Tá tudo certinho. Bom, ok, vamos. Para mim aqui tá ok. Se alguém tiver tendo algum problema, pode ser que vocês consigam aumentar no telefone de vocês. A Mila falou que teve uma estafa por conta de excesso de trabalho, que a deu de presente, naquele momento, uma síndrome de pânico. É comum. Porque aí ela continuou aqui, estava nessa aceleração e não percebia, justamente porque eu dava conta. Mas a gente dá conta. E é como quando a gente entra de férias, não sei se alguém teve essa experiência, tu entra de férias na primeira semana, tu não sabe o que fazer, sabe? Parece que o dia não passa, que tu não sabe se tu dorme, se tu acorda, se tu come, se tu vai pra praia, porque tu não sabe viver de outro jeito. A gente funciona nesse modus operandi, né? É verdade. De ativismo. E a gente fica adormecido.
E é muito comum hoje, eu tenho visto as pessoas mesmo em quarentena, no Brasil, que está numa situação diferente da nossa, nós aqui, eu tenho amigos em outros lugares do mundo que moram no Reino Unido, na Itália, e alguns amigos ali na Malásia, eles estão em momentos diferentes, mas todos estão muito perturbados com essa nova ordem, com essa nova situação. E uma tendência da gente é mesmo se defender, se mantendo ocupado, querendo fazer tudo aquilo que a gente acha que não fazia por falta de tempo, já que está em casa. Como se a gente não tivesse estando afetado emocionalmente por essa situação. Não é? A gente se afeta, não adianta. Negar isso é a primeira reação de defesa que não leva a lugar nenhum. Então a gente precisa olhar para isso e com coragem. Não é tão fácil assim como parece. Né? Pois é, né? A Cris falou, se ocupar em demasia é fugir da vida, de viver. É fugir da vida. É o primeiro passo para fugir. E ela falou, tudo pode ser desenvolvido. Acredito que sobre a tua questão de se aprender a inteligência espiritual ou não. Sim. Acredito que foi sobre isso que ela falou. A Mila comentou embaixo, retiraram da gente até o ócio criativo. É verdade. Pior que é verdade. E a Cris comentou, não fazer nada é fundamental. Exatamente. A Pri Tizotti, acho que é isso. Escreveu assim, exatamente. Às vezes precisamos de um tempo para podermos pensar. Colocar nossos pensamentos no lugar e depois produzir. Parabéns pela reflexão. A Cris continuou, para organizar a nossa caixinha. Exato. A Dani Franzin comentou, a Andrea fala como anjo, baixinho, calma como a Regina. Obrigada, Dani. Vanesca Cardoso disse, quando estou no auge de um projeto, aquele momento em que não se pode perder nem um segundo do dia, eu preciso com toda urgência me esvaziar para conseguir continuar. Vou sempre ao cinema. É isso mesmo. Dizem que alguns dos grandes cientistas do mundo, quando eles não conseguiam resolver um problema, eles iam dormir. Ou iam fazer uma coisa completamente diferente, porque quando a mente fica desocupada, ela consegue criar. Não é? A criatividade, ela não está focada no problema, nem na solução, ela está focada em tudo que pode estar acontecendo ao redor da gente. Então, ser criativo, a gente precisa dar espaço para a mente. E se a gente não dá esse espaço, a gente fica muito, muito, muito focado dentro da atividade, da ativação, a gente não consegue pensar. E eu acho que agora também seria bacana a gente poder passar para a segunda parte da inteligência espiritual, que é produzir sentido e propósito na vida. Que quando a gente pensa sobre a vida, a gente também precisa criar dentro da nossa vida, por essa criatividade, uma vida com sentido e propósito. E não é tão fácil assim criar uma vida de sentido e propósito. Porque a gente precisa encontrar um jeito de viver que seja bom para a gente. E esse jeito de viver, ele não é sozinho. A gente não pode fazer bem só para mim. Ele tem a ver com a relação com as pessoas e tem a ver com a relação com a nossa comunidade. E nós ocidentais temos muita dificuldade de viver em cooperação, não é? A gente vive sozinho. Então eu penso assim, eu tenho sucesso é por minha única e exclusiva responsabilidade e capacidade. Ninguém me ajudou, foi só eu. Que é uma grande mentira, né? Mas aí o fracasso também é pensado assim, eu fracassei porque eu sou incompetente. Culpa é minha, né? Só minha. Então eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo errado e eu tenho que continuar fazendo. Então, a primeira questão de criar sentido e propósito é olhar para a vida da gente, olhar para as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida e criando sentido para ela, na interação com as pessoas. A primeira pessoa que falou isso foi Viktor Frankl, que esteve no campo de concentração nazista. Ele já faleceu, ele escreveu o livro O Sentido da Vida, né? Que ele disse assim que para suportar aquela realidade duríssima que ele vivia, ele tinha que acreditar que havia algum sentido ali, que a experiência que ele estava vivendo ali ia trazer algo para ele que seria bom para a vida dele e que ele poderia usar isso no futuro. E que foi isso que manteve ele vivo. Agora a gente fala da questão da crise, né? Quando eu estou em crise, quando eu vejo assim, eu estou vivendo uma situação muito difícil, que nós vamos viver situações, não quero ser apocalíptica, mas mais difíceis, eu acho, daqui para frente, por toda essa quebra econômica que vai ser acometida no nosso planeta, né?
a gente tem que acreditar que aquilo que a gente está vivendo hoje vai ensinar e vai dar alguma coisa boa para a gente. É transformar a nossa vida, as nossas experiências e olhar para elas com resiliência, dizer, bom, tá ruim, eu sei, mas eu estar vivendo isso, eu conseguir suportar isso, eu conseguir entender isso, eu vou transformar isso num sentido para a minha vida. Eu vou transformar isso num aprendizado para a minha vida. Então a gente consegue suportar ou tolerar essa dificuldade e de estar vivendo esse momento difícil e fica com uma real esperança de aprender e usar esse momento difícil como um trampolim para coisas positivas no futuro. Sabes que quando eu estava escrevendo sobre isso especificamente na época, foi quando meu pai faleceu. E foi uma situação que eu não esperava. Minha mãe tem alguns problemas de saúde, ela é diabética e tal. E o meu pai não, meu pai era extremamente forte fisicamente. E eu vim para Portugal fazer doutorado e não voltei mais ao Brasil. E a minha mãe ligou, meus irmãos ligaram e disseram, não, meu pai estava muito mal no hospital e eu estava escrevendo sobre o propósito da vida, não é? Que é o meu trabalho, mas está falando sobre produzir significado nas experiências. E não tem uma vez que eu não leia esse trecho, que já está pronto, né, que eu não lembre disso, porque eu lembro que eu estava escrevendo sobre isso, e ali dizia assim, poder dar significado pelas dores e pelas alegrias que se vive ou pelas situações difíceis, né? E durante uma semana eu não consegui escrever. De novo, a gente não tem como produzir. Uhum. Porque eu não consegui, eu optei em não ir para o Brasil, porque não ia dar tempo de chegar e vê-lo com vida, enfim, e achei que não valia a pena fazer isso, mas eu fiquei fazendo meu luto em casa. Claro. E fiquei pensando, já faz 2 anos isso, mais ou menos, né? E fiquei pensando assim, então, que sentido seria viver por essa dor de não estar junto ao meu pai na morte dele, não é? Que significado tinha isso para mim, para minha vida? Que aprendizado eu teria que ter nesse sentido, né? E demorou um tempo para eu poder pensar que a distância física ela é dolorosa, mas que a distância emocional próxima é o que conta, né? E que a nossa proximidade, o nosso carinho, o nosso amor contava e, sinceramente, acredito que meu pai não se importou de não estar lá quando ele morreu. Mas ele deve ter se importado muitas vezes em que ele estava vivo e eu estava lá com ele. E eu tive que ressignificar essa minha relação com a morte pela minha ausência nesse processo lá com meu pai, não é? E hoje eu acredito que se eu estiver longe e acontecer qualquer coisa com a minha mãe ou com a minha família, eu já tenho um suporte maior para poder lidar Sim. com isso, né? E muitos de nós passamos por isso. Então, esta eu acho que eu usei o meu conhecimento de inteligência espiritual para pensar assim, que sentido eu vou dar nessa dificuldade que eu estou vivendo agora? Que propósito eu vou encontrar nessa crise, nesse sofrimento? E é bacana a gente poder pensar agora, nessa crise que a gente está vivendo do coronavírus, não é? Do isolamento, o que a gente pode aprender com isso? Que novo significado, que nova roupagem eu posso dar para essa situação de vida que vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor, não Uhum. uma empresária melhor, ou que vantagem eu vou ter para ganhar dinheiro, né? Porque uma coisa também que me chateou aqui é que eu vi que tem pessoas que estão usando esta oportunidade para ganhar dinheiro, e não de uma forma positiva, porque ganhar dinheiro é uma coisa boa, mas comprando máscara a 10 cêntimos e vendendo a 3 euros. Isso é um absurdo, isso é extrapolar o bom senso, né? É usar as pessoas no próprio proveito. Isso não é inteligente, isso é mau caratismo, no meu ponto de vista. Mas, enfim, a gente está sendo convidado a ressignificar muitas situações. Não sei se tu lembra, Mari, ou alguns dos nossos colegas que estão nos ouvindo também conseguiu usar situações da sua vida, que não precisam ser só tristes, podem ser situações boas, para criar um novo significado e que isso elevou a tua capacidade, a tua inteligência para resolver outras coisas ou para se relacionar com o mundo. Tu lembra de alguma? Peguei de surpresa, não é? Hum, Tem dois pontos que eu tenho falado muito aqui nesses dias, mas que são pontos bem, bem marcantes na minha vida, assim. Um é a questão da maternidade, porque, como eu já disse aqui algumas vezes também, não foi planejada, né? Nem naquele momento, nem era uma coisa que eu tinha planejado para minha vida. Eu não estava nos meus planos ser mãe, ter filho,
enfim, casar, constituir família não era, né? Eu sempre me vi como aquela que ia viver sozinha, trabalhando e pronto. Eu era muito bem resolvida com isso, né? E a minha vida deu uma reviravolta aí, a partir do momento que eu engravidei e que a gente decidiu que ia ter uma família e pronto. Isso vai fazer quase 10 anos já. A Esse fez 9 agora, em março. E minha vida mudou totalmente. Eu tive que mudar muitos conceitos, eu tive que mudar muitas coisas da forma que eu pensava, a forma como eu vivia a minha vida, a forma como eu via muitas coisas, né? Não só a questão do trabalho, mas também a questão do trabalho, mas de todos os sentidos. E ainda hoje tem coisas que eu luto muito com isso, porque, pronto, eu botei na minha cabeça que tinha coisas que eu não podia mais fazer, porque eu ia ser mãe e aquilo não cabia no universo de uma mãe, sabe? Coisas simples assim, tipo, tinha roupas que eu olhava e eu dizia, não, mas isso não é uma roupa que eu vou usar agora daqui pra frente. Eu dei meu guarda-roupa inteiro de roupa. Não precisava tanto também, Inteiro, mas tudo bem. inteiro. Eu dei o meu guarda-roupa inteiro de roupa. Inteiro, inteiro, inteiro. Minha prima mais nova ganhou tudo, tudo. E, e aí A eu fui maternidade mexe mudando muito, mesmo, né? assim. E eu também fui pra uma coisa que, tipo, não, era o que eu achava que era o que tinha que ser. E aí hoje não, né? Eu já fui me moldando nesse meu novo eu, né? Eu já tenho coisas bem parecidas com as coisas que eu tinha antes de engravidar e tenho coisas diferentes também. E pronto. Mas não só isso, né? A minha cabeça mudou muito. Muito, 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 muito. Coisas do tipo, ah, de certa forma, para algumas coisas eu era muito inconsequente, né? Uhum. Eu não pensava muito nas consequências mesmo das coisas. Até coisas tipo, eu nunca tive medo de morrer. Hoje em dia eu tenho. Hoje em dia eu Eu acho que tenho. não deve ser medo, deve ser preocupação, né? De deixar ele desamparado, Exatamente. né? Exatamente. Aí o Não é um medo, autocuidado, um né? medo em si, mas pronto. Eu tenho. Eu tomo alguns cuidados que eu não tomava, Sim. né? Assim, eu vivia a minha vida. Uhum. Vivia e pronto. Ó, tentava aproveitar o máximo que eu podia de todas as situações, né? De passar dias sem dormir, enfim, pronto, queria fazer tudo, queria abraçar o mundo, organizava sempre a minha vida assim, cronometrada para conseguir fazer tudo que eu pudesse fazer, né? Várias vezes eu virava à noite, de sair de segunda a segunda, ir trabalhar todo dia e ficava sempre naquele ciclo. Enfim, era o meu estilo de vida naquela época e eu tive que mudar totalmente, né? Quando eu engravidei. E uma outra coisa foi também com a morte do meu pai, né? Agora, no meio do ano passado, em julho. Também passei a ver muitas coisas diferentes. Muitas coisas. Principalmente a relação que eu tinha com ele. Né? Meu Aham. pai, Significa. tudo, tudo, É. assim. A gente já vinha num processo, na verdade, porque meu pai separou da minha mãe, eu tinha menos de 2 anos. Então, Hum. a gente não teve a convivência de pai e filho, né? E meu pai, assim, sempre foi muito criança, muito adolescente, né? A gente sempre disse que foi um eterno adolescente e com todo mundo, não era só comigo, era com todo mundo. Ele era mesmo assim, né? Tinha Uhum. 59 anos, mas às vezes eu dizia que não sabia quem era mais criança, se era ele ou se era meu filho, Sim. que na época que a gente veio pra cá tinha 6, né? Eu dizia que era minha criança 1, minha criança 2, pra você ter ideia, porque ficavam brigando feito irmãos dentro de casa. Porque quando a gente decidiu vir pra cá, as coisas da vida, né? Quando a gente decidiu É. vir pra cá, eu coloquei meu apartamento pra alugar lá no Brasil, o apartamento que a gente morava, e nós fomos morar na casa do meu pai. Nós Ah, três. com o pai. Por quê? Hã? Com o teu pai junto. Na Ou casa do não? meu pai. Meu pai Sim, morava com sim. minha avó, na verdade, né? Mas Sim. tinha uma casa enorme e pronto, moravam só eles dois e as pessoas que ajudavam, né? Tinha uma cuidadora para minha avó, porque minha avó já estava doente. E tinha uma casa enorme e pronto, eu achei que seria a oportunidade até do meu filho conviver mais com meu pai, porque eu não sei, não sabia quando ele ia conseguir vir aqui, quando a gente ia conseguir voltar para o Brasil, quando eles iam conseguir realmente ter essa Sim. convivência de novo. E nós passamos 4 meses morando na casa do meu pai. Não foi nada fácil. E acredito que para ele também Sim. não foi, né? Porque Eu acredito. 3 Sim. pessoas, uma criança, enfim. Mas Uma idosa. ele ficou, apesar de todas as dificuldades, você via na cara dele que ele ficou assim. Quando a gente veio, ele não queria que a gente viesse.
dizia que ia morrer de saudade. Quando a gente veio, todos os dias eu falava com meu pai. Então a gente criou um Não, é relacionamento uma que a coisa, gente né? nunca tinha tido na vida. Nunca, 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 Eu acho nunca. que Já mudou. essa, desculpe, te cortei, não é? Na verdade, assim, eu acho que a grande palavra dessa segunda questão da inteligência espiritual é ressignificar as experiências, não é? É ter a oportunidade de pensar Exatamente. sobre elas e ressignificar. Porque os brasileiros que vêm morar em Portugal, por exemplo, que é uma realidade que eu e tu conhecemos, por razões diferentes, eu vim para estudar, você veio, não sei, para estudar também, acredito, ou para trabalhar, a gente sabe que forte que é essa experiência de morar fora do país. Que forte que é. E quantos desafios a gente encontra, não são pequenos, não é? E como é que a gente encara eles? Pois Essa é a é. questão. É a forma de tu encarar esses desafios e criar significado. Para eles, um significado que sirva para a tua vida, para o teu crescimento pessoal. É transformar, eu sempre brinco assim, né? Transformar o limão na limonada, não, transformar numa caipirinha, que ela é um pouco mais gostosa, né? Mas assim, é poder usar as experiências da vida e não olhar para a vida dizendo assim, que sacanagem que a vida está fazendo comigo. Se existe Deus, que sacanagem isso que ele está fazendo comigo. Ou, isso não podia, ou que sacanagem meus pais fizeram, ou não me deram oportunidade, ou esse país não me ajuda, ou o Brasil é uma porcaria, não sei. Né? Não olhar assim, dizer assim, olha, eu estou passando por uma experiência de vida. Essa experiência de vida tem que criar um significado. E esse significado tem que agregar para mim, eu tenho que crescer com isso. Eu tenho que me tornar uma pessoa com mais recursos, né? E isso é inteligente, porque a inteligência é a gente aumentar a nossa capacidade de recursos pessoais, emocionais e práticos para lidar com a vida, para resolver problemas da vida. E a vida é tudo, é trabalho, é dinheiro, é família, é saúde. Então, essa é a questão. Tu falaste dessa questão, quando tu falou dos 4 meses que tu teve ali, que poderia ter sido uma coisa ruim, e pode Pois até ter é. sido, não sei. E Não, ela não teve. tiveram suas dificuldades, sim, né? Não foi, mas foi ótimo. Mas é a forma como tu olha. E esse olhar é importante. A gente tem que olhar assim como oportunidade as crises que nos aparecem, sejam elas quais forem. E todas nós, eu tenho certeza, se a gente abrir para os comentários, todas as nós que viemos morar em Portugal por motivos diferentes, ou em qualquer outro país, a gente sabe o quantas coisas foram desafiantes para a gente. E se a gente vai embora só porque foi, ou fica só por ficar, não ressignifica nada, então tu não cresceu nada, tu não aprendeu nada, tu não desenvolveu nada. Então, infelizmente, tua inteligência espiritual e emocional e racional tá desse tamanho, né? Tá lá no nível mínimo necessário para poder sobreviver, não é? Eu acho que é importante também a gente falar que, além de cada experiência para cada pessoa ser única, né? Porque, Uhum. pronto, Com eu vim para Portugal, vim para Portugal. Minha experiência é uma. A tua que veio para o mesmo lugar que eu, mais ou menos na mesma época que eu, tua experiência foi outra, né? Sim, Então, para cada é, pessoa é uma coisa única. E, às vezes, a mesma experiência para sim. a mesma pessoa, ela é de uma forma diferente. Por exemplo, é, a gente, a gente falou sobre isso agora. Meu pai faleceu em julho. A minha Uhum. avó, mãe do meu pai, faleceu 20 dias antes. Para mim, a experiência da minha avó, da perda da minha avó, era uma coisa que, infelizmente, já era esperada, né? Previsto. Uhum. A minha avó já estava doente há 8 anos. Ela já estava num processo de entra e sai de UTI já desde antes de eu vir para Portugal. Então, de certa forma, a gente sabia que não queria que ela fosse, obviamente, né? Se fazia tudo para que ela não fosse, mas a gente sabia que era uma coisa que ia ser inevitável, né? A Sim. gente estava Uhum. preparado já para que isso ia acontecer. E o meu pai não. Meu pai, assim como o seu, não tinha doença nenhuma, tinha Sim. 59 anos, não tinha nada. Tava tocando com os amigos, tocando violão. Ele tinha um estúdio, tava tocando violão com os amigos. Respirou forte, caiu pra trás, morreu, teve um infarto. A experiência da morte, da perda da minha avó, pra mim, foi de um jeito, e a Sim. perda E do é meu de outra. foi totalmente diferente. A mesma coisa, dois episódios que são a Sim. perda de um parente, né? É a mesma Sim. coisa na essência, com 20 Uhum. dias de diferença, ou seja, ao mesmo tempo praticamente, e foram experiências completamente diferentes.
Aí a gente pode resgatar o início da nossa conversa, né? Que é o pensamento crítico e profundo sobre a existência da nossa vida. Tu precisou repensar sobre a questão da vida e da morte, da relação com a Sim, família, né? totalmente. E aí criar produzir, se possível fosse, um sentido e um propósito nessas experiências que tu está vivendo, senão a gente não suporta. E agora eu tenho visto, conversando com várias pessoas sobre essa questão do nosso isolamento social, o quanto tem pessoas que não estão suportando essa experiência, né? Ou por negação, por botar a cabeça embaixo da areia e dizer eu não quero ver isso, ou por dizer não está passando nada, tendo dificuldade de conviver com a sua família, com essas pessoas, ou preocupada com o futuro, e está tendo muita dificuldade de lidar com o agora e com as situações. E pensa assim, a vida está sendo ruim para mim ou para todas as pessoas. Não, a vida nunca é ruim. Ela nos desafia a ressignificar. Então, uma das qualidades que a inteligência espiritual ajuda a gente a desenvolver é ressignificar o que a gente está vivendo. É dar um novo sentido para isso. E aí poder escolher um caminho que faça mais sentido que outro. E nisso eu gostaria de dizer que tem a questão individual, não é? Da gente encontrar uma satisfação pessoal com a vida da gente, e tem a ver com o trabalho. Das empresas a gente vê, né? As pessoas vão trabalhar e elas têm que estar trabalhando e encontrando um sentido naquilo que elas estão fazendo. Uhum. Uma das profissões que mais tem rotatividade, que eu trabalhei muito tempo em hospital, que é na parte de limpeza e cozinha dos hospitais, as pessoas não veem sentido no que elas fazem. Né? Elas estão ali só para ganhar seu dinheiro, não tem especialidade, não tem reconhecimento social nenhum, não um médico, não um enfermeiro, não tem nada, não tem nem uma boa remuneração, então as pessoas vão saindo dali, porque ninguém quer ser faxineiro, por exemplo. Né? Teve uma experiência num hospital no Reino Unido, em que ele ajudou as pessoas a encontrar sentido e propósito naquilo que elas faziam. E elas passaram a valorizar o seu trabalho. Elas falaram, eu vou para o hospital, daí perguntava, o que faz aí quando vai para o hospital? A gente diz, vou limpar. Não, eu vou ajudar a controlar a infecção hospitalar. Sim. Eu vou ser aquela palavra para as pessoas quando passam no corredor, né? E as pessoas me olham e eu converso com elas. As pessoas que fazem a comida, que entregam a comida, dizem assim, não, eu dou o melhor dos remédios, que é o alimento. Né? Eu sou uma pessoa importante. E não é de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Então, as pessoas passam a ver o seu trabalho com um significado de bem comum. E isso é escolher um caminho. Quando produz o sentido e o propósito na vida, o propósito não é uma coisa filosófica, nossa, eu vou ser um novo Gandhi no mundo, nossa, eu vou mudar a economia do mundo, nossa, eu vou ser sei lá, um empresário muito bem sucedido e vou dar 10 mil empregos. Não, tu tem que encontrar um caminho que faça sentido. Um caminho que tu diga assim, não, eu afeto as pessoas. Aquilo que eu faço afeta positivamente as pessoas. Eu faço bem aquilo que eu faço. Eu fico satisfeita. Eu me dou valor. Eu me reconheço. E isso não está diretamente relacionado com a questão do dinheiro, não é? Uhum. Uma das coisas que a gente vê nas pesquisas acadêmicas é que as pessoas trocam de emprego. O primeiro motivo delas trocarem de emprego, primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto motivo não é salário. Às vezes elas vão trabalhar em lugares que pagam menos, mas é realização pessoal. É Sim. achar que podem fazer alguma coisa melhor. E melhor e impactar melhor. E os líderes que trabalham nas empresas e têm experiência, têm inteligência espiritual, eles vão tomar decisões também que não são só o bolso da empresa. Porque é muito valorizado isso. A empresa faturou milhões, mas a qualidade de vida dos seus funcionários, o serviço que ela presta é horrível, não importa. Ou ela vende coisas que fazem as pessoas passar mal, não importa, ela teve superávit, né? Então, os líderes com inteligência espiritual, eles sabem que o que eles fazem hoje tem impacto na vida não só deles, como da empresa, da comunidade, de todos aqueles funcionários. Então, eles vão tomar decisões muito mais orientadas ao bem comum, ao bem da sociedade, ao bem da natureza também, e decisões que vão ter impactos a longo prazo, e não só a questões econômicas. Só que isso não pega bem, né? Uhum. Ainda não pega bem. Só que a gente tem que pensar que esta é a nova tendência de futuro. As empresas vão começar, as pessoas, nós, os consumidores, vão começar a olhar para as empresas e vão dizer assim, essa empresa não é legal, ela não trata bem suas pessoas, ela não presta um bom serviço, sabe? Ela só está pensando no dela agora, no hoje. Ela faz mal para o ambiente, ela polui, enfim. Né? Eu vou tomar outras decisões, eu vou consumir de outros lugares. E essa mudança é uma questão que pode começar a acontecer.
Então, líderes emocionalmente inteligentes vão provavelmente ser mais volumosos nas empresas daqui para frente. Não sei se André, tu deixa eu concorda ler. comigo. Então, vai. Pelo Tá menos a minha cheio de esperança. comentário. E a gente só tem mais Vai. 10 minutinhos. Vamos lá. Meu Deus! Só. A Cris falou das respostas mais difíceis de se conseguir. É para a pergunta: o que queres para a tua vida? É verdade. Ela tem razão. Deixa eu ver aqui, o que mais? Irene Paulo falou: é possível ter propósito em uma época de incerteza como agora? Como a inteligência espiritual pode ajudar? Pô, essa é uma excelente pergunta. Sim, porque o propósito da gente não é para uma situação, mas é para toda uma consciência de vida. O terceiro nível de inteligência espiritual é a expansão da consciência. E isso é uma coisa bacana porque o coronavírus trouxe isso para a gente. A gente pensava que a gente era um ser individual e que só eu tomo conta da minha vida. O que eu faço só me diz respeito e não desrespeita mais ninguém. Isso é uma ilusão, né? O que acontece lá na China repercutiu no mundo inteiro. Em Pois é. 2008, aquela bolha econômica nos Estados Unidos, a forma como os Estados Unidos tratava a questão imobiliária, também deu uma crise econômica no mundo inteiro. Faz poucos anos, né? Faz 10 anos. A pessoa diz, não, a gente tem uma crise a cada 100 anos. Não, senhor, a gente está tendo crise atrás de crise. Uma pessoa espirra na Holanda, pode acontecer, né? Aconteceu isso na China, ficou doente, o mundo inteiro ficou doente. Então, o que eu faço impacta não só a minha vida, impacta a tua vida, impacta a vida das pessoas que estão perto de mim, impacta a minha sociedade, impacta o meu trabalho, e a gente nem vê isso. Eu, quando vou no supermercado, não sei se te acontece isso, quando vou no supermercado aqui em Aveiro, eu fico extremamente irritada de ver pessoas sem consciência nenhuma, sem máscara, grávidas, com os barrigões andando no supermercado, passeando, sem se preservar, ou pessoas idosas, ou pessoas debochando dessa crise, por exemplo, né, sem consciência nenhuma. O que elas estão fazendo ali está impactando em todo mundo, né? Então, nós somos muito mais interdependentes, por isso que a nossa economia vai ter que mudar para uma perspectiva de cooperação. Então, não é pensar em ter propósito nesta crise. A questão é ter propósito na vida da gente, é ter sentido, fazer sentido na vida da gente. E a gente vai se movimentando conforme as crises vão aparecendo. E a gente precisa, isso sim, mudar esse mindset agora. Pensar, se dar conta e sair da ilusão do individualismo, se dar conta que tudo que a gente faz, por menor que a gente seja, que esta gota no oceano que sou eu, ela impacta na minha vida e na vida de muita gente. Porque bastou 2 ou 3 pessoas, poderiam ser 2 ou 3 pessoas inconsequentes na China, que levou o mundo inteiro a uma parada de 2 a 3 anos que nós vamos ter até que as coisas tenham um caminhar mais regular, vamos dizer assim. Espero que tenha respondido. A Mila falou: eu sinto que a inteligência espiritual é a chave para o novo momento nas nossas vidas, inclusive no mundo dos negócios. Exatamente. Eu também acredito nisso, Mila. Que seja o nosso olho de Deus. E a gente pode chamar de Deus se a gente quiser. Deus, divindade, cosmos. A Dani falou: sinto muito culpada, pois esta quarentena para mim está sendo maravilhosa. Mas quando paro para pensar nas pessoas em dificuldade, fico triste. Que a Dani tá vendendo máscara, né? Então, para ela, realmente, mas também é aquela coisa. Imagina se ela não estivesse fazendo, né? Mas ela viu uma oportunidade positiva. Ela viu uma oportunidade positiva. E que, de certa forma, o que ela está fazendo está ajudando outras pessoas a se preservarem. E ela não cobra um preço exorbitante ou supervalorizado. Ela fez o cálculo como ela faria se fosse uma máscara para vender em qualquer outra época. Pois é, exatamente. E acho assim, se a gente pensar no tanto de felicidade no mundo, vamos pensar assim, né? Se mais pessoas podem estar felizes, mas felizes com consciência expandida e não felizes por ilusão ou por não pensar nas coisas, a gente melhora o índice de felicidade no mundo inteiro, não é? Já que um afeta o outro, falar com ela, estar com ela, pela alegria que ela é, e quem a conhece sabe que ela é uma pessoa super para cima, faz bem para todo mundo, por que não? Então não se sinta culpada em estar bem, ser feliz, porque isso faz bem para todo mundo. Estar mal faz mal para as outras pessoas, estar bem também faz bem para as outras pessoas. Pois. A Cris falou: tudo depende do mindset que temos para com a vida. Excelente explicação. A Mila falou: muitos não conseguem estar consigo próprios. Exatamente. A gente tá vendo isso agora, né? Infelizmente, a gente tá vivendo isso agora. As pessoas estão se incomodando por ficar em casa, por ter que ficar com a família, ter que ficar com os filhos. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que
a coisa mais simples do mundo. Não, né? Porque a gente está assumindo outras funções, acumulando com outras funções. Mas eu acredito que o doloroso, vamos dizer assim, o difícil, não é estar com a família, não é estar em casa, né? É o que a gente tem que fazer, como a gente lida com isso, como a gente se É. organiza com isso, e como a gente encara essa, Porque só, essa nova fase. Porque a gente só vai poder crescer, expandir a consciência, que é o terceiro item da inteligência espiritual, se a gente encara essas coisas, se a gente pensa sobre as coisas da vida da gente, pensa profundamente usando nossa raciocínio, nossa emoção e toda a expertise que a gente acumulou durante a vida e as nossas experiências também. Então, assim, ó, se precisar passar por uma época onde tem que ficar triste e tem que pensar e se dar conta que tomou alguns caminhos que não te deixaram muito feliz, que bom, tu já fez um caminho, não tá negando. Depois isso vai passar, não é? Mas temos que tocar para frente. Pois é, bom. Andréia, vamos fazer aquele sorriso bem bonito pra gente tirar aqui um Ai, print da nossa live. Vamos lá, 3, 2, 1. Deixa eu só desativar, ó, reativar aqui os comentários que eu desativei para tirar o print e pronto. Queria agradecer a tua participação, foi foi um prazer ótimo. enorme. Ah, eu adorei também. Quem tiver mais dúvidas, entre em contato com a Andrea, tá? O Instagram dela tá aparecendo aqui em cima para vocês, mas também tá lá no nosso post para quem quiser entrar em E contato com ela. Amanhã, deixa eu ver aqui quem vai ser a vez amanhã, que eu já nem me lembro mais. A gente tá com a agenda super cheia. super feio, Já com temos conversas muito até o gostosas. lives até o fim do mês, já quase tudo fechado. Acho que só tem agora do dia 31, por enquanto. Amanhã é o dia da Lu Costa, da Churrasqueira das Barrocas. Falar um pouquinho pra gente sobre como empreender em Portugal no ramo da alimentação. Essa nossa live fica por aqui. Acho que a gente tem 2 minutinhos só ainda. Andréia, E você eu quer falar gostaria, alguma coisa? sim, assim, se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer perguntas, podem postar aí no meu Instagram ou no Facebook, que eu vou ter o prazer de poder ir respondendo, conversando, vai ser muito gostoso. Eu gosto muito desse assunto, foi um prazer muito bacana e eu desejo sinceramente que a inteligência espiritual possa se desenvolver nesse momento mais, para que a gente tenha uma vida com muito mais felicidade e qualidade, não qualidade de fora, mas uma qualidade de dentro. É o meu desejo para todas nós. E obrigada, Mari, pela oportunidade. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo, essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui, depois a gente publica lá no Facebook. Tá bem? Quem tiver dúvidas, entre em contato com a Andrea, marca a Andrea aí, quem tirou print aqui também da nossa live, marca Empreendedoras pelo Mundo. Beijo, obrigada, Tchau. até amanhã. Tchau.